Então hoje a gente vai falar sobre os 3 tipos de sermão. Os 3 tipos de sermão são temático, textual e expositivo. Os 3 tipos de sermão são temático, textual e expositivo. Aí você anota aí, porque é muito importante o pregador ele saber esses 3 tipos de forma de pregar. São 3 tipos de pregação, são 3 tipos de sermão. E a gente vai falar aqui desde o mais básico até o que é tido como mais complicado para o pregador, né? Então, dentre esses 3, com certeza, um vai se encaixar naquilo que você vai se sentir mais à vontade na hora de pregar, na hora de falar. Porque o que é a pregação? A pregação é ler, interpretar e aplicar. A pregação é ler, interpretar e aplicar. Vamos repetir para ficar bem gravadinho? A pregação é ler, interpretar e aplicar. Mais uma vez, ler, interpretar e aplicar. Como que a gente faz isso? A gente tem o texto bíblico, a gente acha o texto bíblico e a gente lê aquele texto exaustivamente. Eu já expliquei a vocês, já expliquei também no curso. A gente lê exaustivamente o texto, depois a gente interpreta, aí a gente usa as ferramentas que são a hermenêutica e a exegese. Aí a gente lê, interpreta e aplica. Esse aplicar é trazer para a igreja lições sobre aquele texto. Então, por exemplo, se eu for pegar todo o Antigo Testamento, nada ali é regra para a igreja, mas é aplicação para a igreja. Então eu não posso dizer que o que está no Antigo Testamento é promessa para a igreja. É promessa para Israel. Ainda promessa para Israel. Mesmo que eles ainda não tenham aceitado Yeshua, Jesus, como Messias, ainda recai promessas do Antigo Testamento a Israel. Para a igreja é aplicação. Por exemplo, eu vou falar sobre o vaso na mão do olheiro. Ali é uma promessa para Israel que pode ser aplicada à igreja. Aí você, como pregador, você vai entender como você vai fazer essa aplicação. Olha, nós somos o vaso na mão do olheiro. Isso na forma mais rasa de se falar. Veio sobre mim, veio a palavra do Senhor, o Senhor falou comigo. Aquela história toda lá de Jeremias, né? E ele me levou na olaria e tudo mais. Aí chegando lá, ele viu o olheiro trabalhando no vaso. E ali você vai aplicar isso àqueles que te ouvem. Então a pregação é isso. Você vai ler, interpretar, ou seja, vai ler o capítulo 18, um exemplo, aí você vai interpretar e depois você vai aplicar à igreja. Então, pregar é isso. Simples, não é? Lê, interpreta e aplica. Não é difícil, ok? Então, a gente vai separar aqui alguns temas para a gente poder aplicar aqui a nossa aula. Então, o primeiro tipo que eu trouxe aqui é o mais simples. Eu acredito que conforme eu vou explicando, você vai se lembrar de alguém que pregou dessa forma, de alguém que você conhece que prega, ou até mesmo você pode pregar dessa forma. Que é o primeiro, você pode anotar aí, é o sermão temático. Primeiro sermão, o sermão temático. Esse é o mais simples, na minha opinião. Eu prego ele também, porque o pregador ele tem que saber ir lá e cá. Ele vai no temático, ele vai no textual, ele vai no expositivo. Então, o primeiro é a pregação temática, o sermão temático. Na minha opinião, como eu já disse, ele é o mais fácil. O pregador parte de um tema e não de um texto. Anota aí, o pregador parte de um tema e não de um texto. E eu vou explicar a vocês o que isso significa. Quando eu digo que o pregador ele parte de um tema e não de um texto, você deve olhar para mim e falar assim, poxa, mas como que ele vai pregar se ele não tem um versículo, um capítulo, um livro? É que, lembra que eu já expliquei para vocês que a pregação ela é algo... Primeiro, ela é revelada. Primeiro, a pregação ela é revelada. Então, nem sempre você vai receber primeiro a revelação do texto bíblico, e sim do tema que Deus quer que você fale. Então, por exemplo, vamos supor que você queira falar sobre o amor de Deus. A pregação temática, ela te leva nessa forma. Primeiro você pega o tema e depois você procura um texto. Então escreve aí, na pregação temática, primeiro, Deus te revela o tema. Por exemplo, o perdão.
Escreveram aí? Primeiro é o tema, o perdão. Então, você pensa assim, olha, fui convidado para pregar numa igreja e uma consagração, num culto comum, e eu fui convidado e eu preciso pregar alguma coisa, só que o pastor, a pessoa que me chamou, me deixou livre para eu escolher o tema daquilo que eu quero pregar. Então você, impelido pelo Espírito, porque primeiro a mensagem ela é revelada, você precisa de um tema. Só que na pregação temática, você não procura o texto primeiro. Primeiro você procura o tema. Então você fala assim, olha, eu quero pregar sobre o perdão. E aí você já precisa pegar essa palavra e procurar versículos que vão basear a sua mensagem. Tá dando para entender o que é uma pregação temática? Primeiro eu pego um tema. Perdão, justiça, o amor de Deus, a graça. E eu vou depois pegar versículos para basear essa minha pregação. Não é simples? Não é fácil? Por exemplo, eu quero falar sobre perdão. Aí eu fiz aqui algumas anotações, porque cada divisão do sermão deve apoiar-se em um texto. Não exige do pregador tanto esforço intelectual. É o mais fácil para você pregar. Então você pega um texto, por exemplo, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 32. Aqui eu já tenho a base para essa minha mensagem. Por exemplo, se eu quero pregar sobre o amor, sobre o perdão de Deus, eu pego Efésios capítulo 4, versículo 32. Vamos dar uma olhadinha lá no que fala Efésios 4, versículo 32, para a gente poder basear essa questão da nossa pregação temática? Você também que está assistindo pelo canal no YouTube, pega sua Bíblia aí, vamos juntos aqui ler esse versículo, porque é muito importante. E se você está gostando, já comenta aqui, já deixa sua opinião, quero saber se você está gostando desse conteúdo. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Aí esse aqui vai ser o tema, o versículo principal, ou seja, aquele que você vai pegar no púlpito e vai ler quando você receber a oportunidade, terminar ali a oração, você vai tomar o microfone, vai ter ali os agradecimentos, e você vai falar, irmãos, hoje eu vou pregar sobre o amor de Deus, sobre o perdão, sobre o perdão. Aí você vai ler: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Aí aqui eu já tenho a minha base, correto? Eu já tenho aqui o meu porto seguro. Só que a minha mensagem, ela precisa ter o quê? Começo, meio e fim. Eu preciso pôr tópicos nessa mensagem. É aí que a mensagem temática ela fica um pouquinho mais complicada, mas também não é tanto. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui e pedir exemplos a vocês de perdão, vai sair muita coisa. Dentro de perdão, que é uma coisa fácil, não fácil de fazer, né? Mas fácil de você encaixar alguns versículos bíblicos. Então, eu deixei aqui para vocês o seguinte: a pregação temática, você não precisa ficar preso em Efésios capítulo 4. Um exemplo. Você pode dar aquele passeio na Bíblia. Tudo bíblico que for relacionado a perdão, você pode falar. Por exemplo, você pode ir em Mateus, você pode ir em Gênesis, se for o caso, você pode... Entendeu? Tudo que for perdão, mas aí você tem que dividir. Se você vai falar perdão pela graça, você não pode ir no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha graça, era lei. Se você quer falar uma pregação sobre o perdão a partir de Cristo, porque esse versículo aqui ele vai falar a partir de Cristo, você pega ali de Mateus até Apocalipse, que você vai ter vários versículos para poder embasar essa pregação sua. Então a gente tem que dar alguns tópicos. Vamos colocar apenas 3. Tópico 1. Deus só te ouve se você perdoar. Aí você está pregando e você pode lançar isso, irmãos. Eu quero falar essa noite sobre o perdão da parte do Senhor e o perdão da nossa parte também. E a Bíblia diz que Deus só ouve a nossa oração se a gente perdoar o nosso próximo. E aí você vai dar uma base bíblica. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Vamos dar uma olhadinha lá, o que diz Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quem achar pode ler por gentileza? Mateus capítulo 5, versículo 23 e o versículo 24. Lê bem alto para os irmãos que estão nos ouvindo também. Os irmãos que estão nos assistindo também poder ouvir. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e
depois vem e apresenta a tua oferta. Aí aqui você já tem o quê? Você já tem o primeiro tópico da sua pregação. Que para você ser perdoado, para sua oração ser atendida por Deus, se eu tenho uma rusga com meu irmão, antes de eu levar a oferta no altar, ou seja, antes de eu orar, antes de eu pedir perdão por mim, eu tenho que ir até o meu irmão e me consertar com ele. Ou seja, eu já montei o primeiro tópico da minha pregação temática. Não é mais fácil, não é simples essa pregação? Não é simples? Ou seja, eu peguei um tema qualquer e agora eu estou pegando versículos e estou colocando dentro desse tema. É muito mais simples do que você pegar um texto para depois colocar outros textos, mas a gente vai aprender isso aqui também. Aí eu tenho o segundo tópico, o perdão liberta. Aí a gente vai lá para Efésios, aí pode deixar que eu leio rapidinho. Efésios capítulo 1, versículo 7. A gente tem o perdão como libertador, ou seja, você se liberta quando você perdoa. Aí, Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, nós temos aqui a libertação, ou seja, a libertação espiritual. Nós não devemos mais nada. Jesus na cruz, quando ele expirou, ele disse o quê? Está pago. Ou seja, nós fomos comprados. Agora nós podemos ir até o Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Ou seja, eu estou só pincelando aqui, mas isso é para abrir a tua mente, que uma pregação temática não é difícil. Você vai pegar um tema e vai expor aquele tema através de alguns versículos. Aí eu deixei o outro aqui também, que é o perdão gera em Deus perdão. Aí tá lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, aí depois a gente pode dar uma olhadinha. Mas a única coisa que eu quero aqui mostrar para vocês é que pregar não é difícil. Pregar não é difícil. O difícil é você sentar, achar versículos e montar a pregação. Aí é a parte do esboço, que é um pouco mais complicado. Agora, como eu falei do perdão, isso pode ter vários outros exemplos. Eu posso falar de amor, eu posso falar de fé, eu posso falar de ousadia, eu posso falar do batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, eu posso falar sobre perseguição, e tudo isso que eu for falar, eu posso achar versículos que encaixem dentro daquilo ali. Olha, fulano foi perseguido, olha, o amor de Deus gera isso, olha, a justiça de Deus é aquilo, o perdão é isso, ou seja, tudo isso eu consigo montar dentro da pregação temática. Entenderam o que é pregação temática? Rodrigo vai pregar daqui a pouco, já sabe qual é a sua pregação? Então tá. Vou falar 3, eu quero que depois você me explique qual vai ser a pregação que você vai trazer mais tarde pra gente. Amém? Então anotadinho, tudo bonitinho. Vamos passar pro próximo. O próximo, que é o segundo sermão, o sermão textual. Anote aí, sermão textual. Vamos lá, o sermão textual. Sermão textual, ele se baseia na Bíblia numa pequena porção, ou seja, eu vou deixar vocês anotar, calma aí, eu vou deixar vocês anotar. O sermão textual, ele é o seguinte, nós vimos agora o sermão temático, que era o quê? A gente pegava um tema e aplicava ele na Bíblia. O sermão textual é o contrário. Você pega um texto e aplica ele ao tema, ok? Então anota aí. Sermão textual baseia-se na Bíblia. Numa pequena porção de 1, 2 ou 3 versículos. Vou repetir. O sermão textual baseia-se na Bíblia, numa pequena porção de 1, 2 ou 3 versículos. Esse já é um pouquinho mais elaborado. Não tão complicado, mas é um pouquinho mais elaborado do que o sermão temático. Então aqui a gente tem as principais divisões dentro do próprio texto. Ou seja, eu pego o texto bíblico e eu vou ler ali o texto inteiro, logicamente, os que vêm antes, os que vêm depois. Mas eu vou focar em 2, 3 versículos. É diferente da pregação temática. A pregação textual, a Bíblia o nome já está dizendo tudo, né? Que ele vai focar no texto, mas não no texto completo. Pois não. Fácil, textual. O textual é mais fácil?
Eu prefiro tirar o tema de dentro do texto do que ter o tema e depois procurar o texto. Sim, mas eu vou falar de outro depois, o sermão expositivo, que eu acho que é o que mais encaixa, pelo menos pra mim, e eu acredito que pra você também. Como eu te conheço, eu acho que vai pegar um pouco mais pra você o sermão expositivo, que a gente vai falar no próximo. Então, esse tipo de sermão aqui, ele requer um pouquinho mais de experiência no pregador. Um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais... Por quê? Você não vai pegar o texto inteiro para pregar. Você vai pensar 3 versículos ali e vai basear sua pregação dentro daqueles 3 versículos ali. E geralmente você não sai desses 3 versículos. É aí que mora o perigo para muita gente que prega 5, 10 minutos, porque às vezes ela prega um capítulo inteiro e prega em 5 minutos. Imagina pregando só em 3 versículos. Mas vamos lá. Vamos bem devagar. A gente vai dar um exemplo. Pega a sua Bíblia aí e abre em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 3. Então, a gente vai dar exemplos e aqui eu já posso dar um tema à mensagem. É um sermão textual, mas eu posso dar um tema. Porque não é porque ela é temática que ela tem que ter tema. Não é isso. O tema fica a critério do pregador. Eu quero dar um tema à mensagem. Às vezes eu não quero dar um tema à mensagem. Mas eu vou falar sobre, como a gente falou ainda agora, eu vou falar sobre o perdão. Mas eu não preciso, é bonitinho, mas não é necessariamente você dar os 3 significados do perdão. Igual aquela mensagem que eu preguei aqui do homem cego, né? É um outro tipo de mensagem, que não está dentro nem desses 3 aqui. Mas um dia eu conto a vocês como é que a gente faz aquela mensagem ali. Então vamos lá. Eu dei um tema, que é o amor pela graça. Então esse seria o tema da minha mensagem se eu fosse pregar esse sermão textual baseado em Romanos capítulo 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 3. Olha só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aí aqui a gente vai pegar apenas esses 3 versículos e vamos fazer uma pregação em cima desses 3 versículos. É difícil? Um pouco. Mas nada que você não tenha dedicação, não tenha uma força de vontade e gostar disso aqui. Uma pregação você tem que gostar. Não é assim você chegar e falar assim, eu quero ser pregador. Por isso que a gente está vendo um monte de gente falar besteira aí. Porque se deslumbra com o altar, se deslumbra com o microfone, com a igreja cheia. E nem sempre você vai pregar para a igreja cheia, né? A maioria dos dias você vai pregar para a igreja vazia. E aí você quer pregar aquela mensagenzinha meia boca. Então vamos lá. Então eu dei 3 tópicos também a essa mensagem, que tem o tema o amor pela graça e o texto base, Romanos capítulo 8, versículo 3, de 1 a 3. Então vamos lá. Eu falaria na minha primeira exposição ali, no meu primeiro tópico. O amor pela graça traz a justificação. Aí aonde que eu acho isso? Versículo 1. Olha só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, eu fui justificado pela graça. Então, através do amor de Cristo, ele se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e hoje nós vivemos na graça. E por causa dessa graça, nós fomos alcançados e hoje nós somos justificados. E aí vai de você agora desenrolar através da justificação, através da graça de Deus. Então esse é o primeiro tópico da sua mensagem. O amor pela graça, ou seja, o amor que Deus teve por você e derramou a graça, porque antes vivíamos do quê? Na lei. E a lei era ferro e fogo. Olho por olho, dente por dente, pecou, morreu. Com Jesus não. Nós temos aqui a graça e a misericórdia. O que é a graça e o que é a misericórdia, se não são irmãs gêmeas? A misericórdia é aquilo que eu deveria receber, mas eu não recebo. É um castigo que eu deveria receber. E a graça é aquilo que eu não merecia receber, mas eu estou recebendo. Por quê? Eu peco, mas a graça me perdoa. Ou seja, aí você já começa o amor de Deus por causa da graça e tudo mais. Estão entendendo? Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Segundo tópico. Traz livramento da morte pelo pecado. Aí eu continuo no versículo 2. Ó.
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Isso aqui, irmãos, eu não vou pregar para vocês. Eu só quero dar um exemplo para vocês de como é fácil você montar uma pregação que não é um bicho de 7 cabeças. A gente colocou na mente que é um bicho de 7 cabeças. Olha, em 3 versículos, a mente de vocês é iluminada. De vocês que estão me ouvindo também. Nesses 3 versículos aqui, eu acredito que vocês pregavam. Quem que não sabe falar do amor de Deus? Quem que não sabe falar de onde a gente falou no começo aqui, do perdão de Deus? Quem não sabe como é difícil perdoar? Aí a gente pode entrar num debate se perdoar é mais difícil ou ser perdoado é mais difícil, pedir perdão é mais difícil. O que vocês acham? É mais fácil pedir perdão ou é mais fácil liberar o perdão? Você? Eu acho que é difícil pedir perdão. Pedir perdão é mais difícil? Pra você? Acho que eu também. Também pedir perdão? Pedir? É geral, então? Não, eu acho Não. que eu liberar. Liberar é mais difícil. Liberar é mais difícil, Liberar é né? mais fácil pra mim. Não dá pra você colocar isso na tua mensagem? A pregação temática tá casando com a pregação textual, irmãos. O amor de Deus, a graça de Deus. Se Deus perdoou, se Jesus nos perdoou, Jesus estava na cruz falando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o quê? Isso é amor, isso é graça, isso é perdão. Amém? Vamos lá. O terceiro tópico. O perdão gera em Deus perdão. Não, perdão, desculpa, já falei perdão. É que eu tô aqui no perdão. Vamos lá. O 3. Traz a saúde espiritual a uma vida que estava enferma. Aí a gente lê o versículo 3. Faz sentido ou não faz? Dá pra pregar ou não dá? Dá pra fazer ou não dá? Não é difícil. Quando você pega assim, alguém que te explica, né? Porque a Bíblia diz isso. Como vou entender se não tem quem me explique? Aí você chega pra mim e fala assim, irmão, eu não aprendi a pregar até hoje, mas agora você vai aprender, porque hoje tem quem te explique. Entendeu? Então, entendido aí o que é o sermão temático, entendido aí o que é o sermão textual, todo mundo entendeu? Sim. Vamos pro último, que o último é o melhor, na minha opinião. Não porque seja o mais difícil, né? Que eu tô vindo assim, ó. O temático é o mais fácil, o textual é o mediano. E o último, que é o sermão expositivo. É o sermão um pouco mais complicado, um pouco mais chatinho. Mas, na minha opinião, é o que gera mais resultado. Expositivo, isso. É X, expositivo. Aí esse aqui já vai dar uma polêmica, né? Que a gente vai poder discutir um pouco mais sobre esse tema. Então vamos lá. O sermão expositivo é o mais fiel ao texto. Ou seja, sem passeio na Bíblia. Esse aqui fica um pouquinho mais complicado porque você não usa aquele recurso de eu vou falar de Davi, depois eu vou falar de Moisés, e depois eu vou falar de Jesus. Não. Ou é Jesus ou é Genésio. Os dois não dá. Então a minha mensagem do congresso foi o que então? Foi textual ou expositivo? A sua mensagem ali foi temática. Temática? Temática. Mas a gente vai falar um pouquinho disso aí. Por que foi temática? Você foi lá e cá. Entendeu? Você não saiu daquele tema ali, templo, mas você usou outras passagens para contextualizar, ou seja, você foi lá atrás para chegar onde você queria. Entendeu? Então vamos lá. Sermão expositivo é o mais fiel ao texto. O sermão expositivo baseia-se em uma grande porção. O sermão expositivo baseia-se em uma grande porção do texto bíblico. Vou repetir para ficar bem gravadinho. O sermão expositivo baseia-se em uma grande porção do texto bíblico. Como assim? Você pode pegar um recorte textual, que a gente chama em teologia de perícope, ou seja, você pode pegar ali Jesus indo ressuscitar a filha de Jairo. Você não vai falar da mulher do fluxo de sangue que veio antes, você não vai falar do gadareno, você vai falar somente da filha de Jairo.
Se você for falar Jesus acalmou a tempestade, você vai expor todos os versículos e vai aplicar à igreja todos os versículos a respeito de Jesus acalmar a tempestade. Ah, mas Jesus operou um milagre um dia atrás. Não. Ah, mas Jesus conversou com a mulher, a mulher no poço e ali tem água. Não. Não é tema. Você não vai falar de água. Você vai falar daquilo que aconteceu ali. Então, é mais difícil porque você precisa ser fiel ao texto. Então, ela perguntou se aquela pregação dela foi expositiva. Não foi porque ela não ficou apenas naquele capítulo. Porque para você fazer um sermão expositivo, você tem que estar baseado somente naquele capítulo que era o 7, 7:14. Ou seja, você ficaria do 1 até o 14, mas você foi no 19 também. Então você ficaria o capítulo 7, você leria inteiro, porque você precisa de um contexto, mas ali você não pode ter um contexto remoto. Você que estudou comigo, você sabe o que é contexto remoto, vocês também. Você não pode ir lá atrás. Você tem que falar só aquilo que aconteceu naquele momento. Por exemplo, Salomão, tendo acabado de orar, ele foi lá, dedicou a oração, o Senhor apareceu para ele. Então, para ser um sermão expositivo, eu preciso pegar, por exemplo, a gente falou aqui na última mensagem aqui, a gente falou de quê? Caverna de Adulão, correto? Para aquilo ali ser um sermão expositivo, eu tinha que ficar literalmente só falando daquele específico ali. Por exemplo, eu tinha que somente falar do que aconteceu dentro da caverna, dentro de Adulão, dentro daquele contexto. Eu não poderia falar que um daqueles homens matou 300 homens com uma lança. Eu não poderia ter pregado que eles foram buscar água para Davi, porque aquilo não aconteceu dentro daquilo ali. Por exemplo, se eu fosse falar sobre travessia do Mar Vermelho, eu não poderia falar da saída do Egito. Eu ia ter que falar dentro daquele capítulo. É isso que eu quero que vocês entendam. É somente dentro daquele capítulo, dentro daqueles versículos. O que a gente... É mais difícil, né? É mais difícil. Mas essa é o quê? É ler, interpretar e aplicar. Essa pregação, ela se torna um pouco mais difícil porque você tem que ler, aplicar versículo por versículo para ganhar tempo, porque senão você vai pregar 5 minutos. Então você pega o primeiro versículo e aplica. Você pega o segundo versículo e aplica. Mas não, irmãos, e naquele dia Pedro estava... Que aí torna-se um estudo. Estudo é estudo. Estudo você lê e interpreta. Pregação não. Pregação você lê e aplica. No estudo não. No estudo você só... Eu aqui, irmãos, eu tô só lendo e interpretando. A aplicação é quando a gente está aqui naquela emoção de pregar a palavra de Deus. Então vamos lá. O sermão, ele é aquele que o pregador ele precisa ter um pouco mais de conhecimento. E aqui é onde mora aí o erro de muito pregador de achar que vai pregar um sermão expositivo somente sabendo uma coisa ou outra, quando na verdade não é isso. Por exemplo, a minha primeira pregação foi uma pregação expositiva. Tinha 15 anos e eu comecei a pregar. Me chamaram para pregar, na minha igreja mesmo, eu fui pregar. Eu fiz a exposição de João capítulo 3, que fala sobre Nicodemos. Eu tomei o púlpito, saudei os irmãos com a paz do Senhor e li o texto. Li o texto e apliquei aquele texto à igreja. Eu não fui para João capítulo 5, eu não fui para Mateus capítulo 3, eu fiquei focado naquilo ali. Por exemplo, se você vai pregar sobre o cego de Jericó, você vai falar sobre a cegueira. Aí já é a pregação temática. Você pegou ali a cegueira. Agora, se você vai falar do Bartimeu, daquele homem, daquele momento, você tem que falar que era uma pessoa que mendigava, você tem que aplicar isso à igreja, que ele ouviu que Jesus ia passar por ali, você vai aplicar isso à igreja, mas sem ir para outro texto. Se você for falar de cego, quantos cegos foram curados? Se você for falar de mendigos, quantos mendigos tem na Bíblia? A gente pode falar daqueles leprosos que viviam do lado de fora da cidade. A gente pode falar de pessoas que não eram mendigos por falta de dinheiro, mas é porque não podiam estar no convívio da sociedade, não podia ir ao templo, não podia ir na sinagoga. Ou seja, se você não focar no texto e pregar versículo por versículo, você não está fazendo uma pregação expositiva. Pois não, pode falar. E quando junta dois textos, que você
compara um texto no outro, é o quê? É temático. Temático. É o primeiro que a gente leu. Vamos dar uma recapitulada. O temático é isso. Você vai pegar ali, por exemplo, você quer falar sobre... Você vai pregar sobre o cego de Jericó. Aí você quer pregar e você vai focar em quê? Na cegueira? Você vai focar na capa, em alguma coisa assim? Aí você já tem na sua mente o quê? O tema. Eu vou falar sobre a capa do Bartimeu. Aí eu vou pegar versículos que se encaixem com capa. Não é só um tema aleatório, como fé, coisas... É tipo essas coisas assim, cegueira, ressurreição, cura, esse tipo de coisa. Aí você vai juntar na pregação temática, que eu acho que é a pregação que vocês ficaram mais, né? Mais enamorados, né? A pregação temática. Por ser mais simples. Por ser mais simples. Mas vocês, como pregadores, vocês precisam dominar todas as três. Porque um dia você vai precisar fazer uma pregação expositiva. Você vai precisar, Vilma, eu acredito. Pelo que eu vejo dela pregando, a pregação expositiva para ela não é problema. Carla já prefere mais uma mais textual. Ou uma temática. Porque ela gosta de dar o contexto da situação. Por exemplo, se ela vai falar de Paulo, ela pega toda a vida de Paulo e aplica. Se ela vai falar ali de Elias, né? Que ela gosta de falar de Elias. Toda a história. Ou seja, é válido. É válido, é legal. Tem que acontecer. Tem que ser feito dessa forma. Porém, irmãos, a gente tem que entender que existem esses três tipos. E esses três tipos variam do mais fácil até o mais difícil. Mas que todos nós, como pregadores, precisamos entrar, pois não? Mas contar a história toda é mais difícil ou é mais fácil? Depende. Pegar a raiz daquela história toda. Depende. Porque eu pego um personagem, por exemplo, Paulo. Eu tô meses estudando a vida de Paulo. Mas você consegue fazer uma pregação expositiva dentro de Paulo. Outro dia eu preguei Dentro do caminho de Paulo Damasco. da menina com o espírito de aliviação. Pregação expositiva. Aí fiquei só naquilo ali. Pregação expositiva. Já preguei sobre ele, a caminho de Damasco, a conversão dele. Temática. Eu tenho várias pregações Temática sobre porque ele. você falou de conversão. Seu foco foi conversão. Ou seja, você pegou ali conversão e trouxe versículos e histórias, mesmo que essas histórias que você trouxe, todas elas baseavam-se em Paulo. Isso aí não tem problema não. Às vezes a gente... Isso também eu já preguei. Isso. Às vezes a gente acha que é assim, eu preciso de outros personagens. Não. Às vezes você faz uma pregação temática só usando Elias, só usando Moisés. Olha quanta coisa Moisés fez, são 40 anos de história. Ou seja, tem como você pregar expositivo, textual e temático só em Moisés. Eu fiz 3 pregações só no período que eu estudei de Paulo. Então, Jesus é a mesma coisa. Melhor, você fica numa coisa só e... Jesus tem como você fazer uma pregação temática, uma pregação textual e uma pregação expositiva. Existem outros tipos de pregação também, mas essas são as mais simples e mais assim conhecidas, né? Por exemplo, eu acredito que na mente de vocês aí já tá fluindo ou alguma mensagem, ou alguém que vocês conhecem que pregaram dessa forma. Agora, se vocês olharem a forma que eu prego, vocês me conhecem. Como que vocês acham? Qual é a que se encaixa aqui com o que eu prego? Depende, cada dia você Exatamente. É o que eu acabei de falar pra vocês. O pregador, ele tem que saber navegar no Pacífico, no Índico e no Ártico. Você tem que saber pegar ali o texto de Romanos 8 e expor. Você tem que saber pegar ali o cego de Jericó e expor. E você tem que saber fazer temáticas em tudo isso aí. Ó, você pega Romanos 8 que a gente leu aqui, tem como você fazer temática. Tem como você fazer textual, tem como você fazer expositiva. Basta você querer. Basta você querer. É só você saber entender o que o texto quer dizer, interpretar o texto e o quê? Aplicar a igreja. O que está faltando hoje na pregação? Aplicação. É trazer... O que é aplicação? Hoje tá faltando até a palavra. Tudo, né? Mas eu tô no raso porque, né? Tô gravando. O que tá faltando na pregação hoje? É aquele sentimento de você falar assim, Deus falou comigo. Senti. Ó, isso foi pra mim, hein? Se eu olhar pra alguém assim, a pessoa tá de lá assim, tipo, eu sei que Deus tá falando com você. É isso que tá faltando. Por quê? A pregação, ela precisa ser floreada. Ela precisa trazer ali uma coisa, né? Um esboço maravilhoso, um hebraico, um grego. Isso não fala com a igreja. O que fala com a igreja é o básico, o que fala com a igreja é o simples. Se eu estou falando de perdão, eu preciso aplicar isso a você e você entender. Eu preciso perdoar. É eu falar de cura e você falar assim, ó, eu acredito que Deus ainda cura.
É o falar de justificação pela graça e a pessoa entender que ela pode ser salva, mesmo ela sendo uma pessoa pecadora. A pregação ela tem que fazer efeito, então por isso que a aplicação é muito importante. A gente esquece de aplicar, a gente quer ler e interpretar. Só que o pregador, ele tem que saber se limiar aí, tanto da interpretação quanto da aplicação. Por quê? Tem pregador que sabe interpretar, mas não sabe aplicar. E tem pregador que está aplicando sem saber interpretar. E ele aplica qualquer coisa. Então, você lê, interpreta e pede ao Espírito Santo de Deus para te ensinar a aplicar isso ao povo. A forma de você falar. Por isso que a gente ensina dicção, a gente ensina oratória, retórica. Para quê? Porque... eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes a gente tem um conhecimento e a gente não sabe passar esse conhecimento. Tem pessoas, irmãos, que pregam maravilhosamente bem, mas elas não sabem ensinar. Se você vai falar com a pessoa, ela se enrola. Por quê? Ela só sabe na hora da emoção pregar, pôr pra fora. Mas um dia, se você pedir para ela colocar num papel, ela não sabe. Pois não, Rodrigo? Comigo é diferente. Comigo eu estou estudando para pregar ou para trazer uma palavra aqui, né? Sim. Todos os cultos eu faço isso. Amém. Né? Mas só que eu consigo, no quarto sozinho, falar com a parede, falar certo. Quando chega aqui, não consigo sair nada. Quem mais tem esse problema? Eu queria saber qual é esse problema. Não, que isso? Todo mundo tem. Irmão, a mensagem... Você, Rodrigo. Quem gosta de me ouvir pregando? Não, todos. Irmãos, se vocês ouvissem a mensagem que eu prego no chuveiro, acho que vocês tinham sido arrebatados igual Enoque. Porque é diferente, irmão. Porque na tua mente ali na hora, só que Deus... É igual Parece esse... que tem alguém escutando. É igual um vídeo pra internet. É igual um vídeo pra internet. Você pega um vídeo ali de 2 horas e você pega esse vídeo e faz ele meia hora, porque você vai cortando. A pregação é isso. Aquilo que você baseia e aquilo que você tem na sua mente, quando chega aqui no altar, Deus vai cortando, Deus vai editando. Essa é a palavra certa. Pra quê? Pra sair só aquilo. A gente não ora pedindo a Deus pra que Ele fale. É Ele que tá falando. Às vezes aquilo que a gente planejou não era aquilo que Ele queria falar. Não fique triste. A gente acaba de pegar Não, a acontece- o que ele queria falar Naquele momento. naquela expressão. Mas é uma sabedoria que você tem para outro dia, outra igreja, outro culto. Então não fiquem tristes, porque isso acontece com todo mundo. Eu mesmo canso de preparar coisas e falo assim, hoje eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo. Quando chega aqui, irmãos, o movimento vem, Deus pá, e quando eu vejo eu tô falando outras coisas. Não que não seja na direção de Deus e não que a mensagem seja revelada na hora. Não, Deus vai falar segundo o meu conhecimento para passar para a igreja. Mas isso é normal. A mensagem que eu venho, que eu chego aqui é desse tamanho. Quando eu chego aqui a mensagem fica desse tamanho. Então pode ficar tranquilo porque isso é de Deus. Então vamos lá, nós olhamos aí, né? Então vou dar um exemplo para vocês de pregação temática. Botei um bem simples para vocês, que é Ezequiel capítulo 37. Mas antes eu dei um tema. Haverá vida no vale. Então eu parto desse tema. Então vou falar bem rapidinho para vocês. Ezequiel capítulo 37, aí eu tenho que pregar o capítulo todo. Ou metade do capítulo. Eu tenho que falar sem sair dali. Por que eu falo todo? Porque é muito mais fácil você pregar o capítulo todo para você ter uma mensagem de meia hora, 40 minutos. Você for ali escolher 5 versículos, vai ser 5 minutos. Então vamos lá. Aí eu dei o primeiro tópico. Para ver vida, alguém precisa pregar. Aí eu vou falar de quê? Que veio a mão do Senhor, levou Ezequiel para quê? Para ele pregar aqueles ossos. Aí você já desenrola a mensagem. Depois, a vida vem através da palavra. Aí aqui você já vai ligando. Palavra do profeta, palavra de Deus. E o que houve quando Ezequiel profetizou? Houve um rebuliço enquanto ele profetizava. Ou seja, já está desenrolando a mensagem. Através da palavra. E o terceiro, sem o Espírito não há vida. Então haverá vida no vale. Para haver vida eu preciso de um profeta, alguém que pregue. Eu preciso da palavra para haver vida. E eu preciso do Espírito. Por quê? Depois que ele pregou, profetizou, o que aconteceu? Se juntou osso, cada osso ao seu osso, nasceu músculo, pele, e depois ficou em pé, precisando de quê? Do Espírito, da vida, né? E aí você baseia a sua mensagem dentro desse capítulo e não saia desse capítulo. Entendido até aí, irmão? Vocês entenderam? Qual é a mais fácil para vocês? Se eu falar assim, ó, monte uma mensagem agora, você deixa aí também escrito no comentário. Monte uma mensagem agora. Qual mensagem você montaria? Textual. Textual? Rodrigo Expositiva. Vilma? Eu acho que eu fico com você também, expositiva.
Expositivo. consigo ficar Eu conheço só naquele- vocês, gente. Eu consigo ficar ali só naquele meio. Ou seja, a mais difícil, ela se identificou. Não que vocês se identificaram com a mais fácil, sejam mais atrasados intelectualmente, não. É porque realmente é uma coisa que você vai conseguir prosperar e vai conseguir entregar uma mensagem de Deus. Porque tem gente que não sabe isso aqui não, irmão. Tem gente que você fala assim, irmão, você trouxe uma mensagem, agora você trouxe uma mensagem temática, né, irmão? Que benção, irmão. Mensagem temática. O que é mensagem temática? Irmão. Mas você já sabe. E glória a Deus pela tua vida, ok? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa aqui o comentário para que a gente possa saber qual é a sua opinião. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.